Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, apenas a título de registro, já tive a oportunidade de fazer uma parte, a senadora Fátima, juntamente com o senador Paim, senador Paulo Rocha, fazer uma manifestação pública, mas, voltando à tribuna, quero dizer que acabo de ter uma reunião bastante importante com o conjunto das representações dos magistrados brasileiros, dos membros do Ministério Público, que mais uma vez trouxeram as justificativas para nos convencer da necessidade da aprovação do projeto que garante o aumento nos salários tanto dos procuradores quanto dos magistrados. Em primeiro lugar, senhor presidente, quero dizer que eu não tenho dúvida da justeza dessa matéria, nenhuma dúvida. Uma parte que fiz há pouco, relatei. Nunca deixei de votar a favor de reajuste salarial da magistratura, de membros do Ministério Público, que nós sabemos, temos que manter a atratividade de profissões tão importantes como são essas. Mas, senhor presidente, nós vivemos num momento de não normalidade. Um momento em que a própria senadora Fátima, que relata uma parte importante da assistência social, do orçamento, tem dito o que precisa ser feito para resgatar mais de 40 bilhões de reais, não é, senadora Fátima? Para resgatar aquilo que foi cortado. Lá no meu estado, o número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família caiu à metade. O número de desempregados e, portanto, pessoas que deveriam receber benefício do Estado brasileiro tem aumentado de forma significativa ainda. Hoje mesmo tivemos um debate importante na Comissão de Assuntos Sociais e aprovamos por unanimidade um projeto de minha autoria que promove algumas mudanças dentro da perícia médica do Ministério da Previdência e Assistência Social, de tal forma e tal sorte que garanta o atendimento a todas as pessoas que buscam no INSS, na Previdência Social, o amparo e o cumprimento da lei, o que lhes é direito. Eu aqui me refiro ao seguinte: muitos trabalhadores e trabalhadoras que sofrem qualquer tipo de acidente e que os inviabilizem de trabalhar, continuar o trabalho, precisam, para receber o benefício do Ministério da Previdência Social, precisam passar por perícia médica. E pela falta de perícia médica, deixam de receber. A mesma coisa com as gestantes. É cotidiano, é rotineiro, senador Paulo. Matéria jornalística mostrando quanto tempo uma mulher grávida demora para receber o seu benefício de licença maternidade. Então é esse o momento em que nós vivemos. Um momento de extrema gravidade, onde é a parte mais pobre, mais vulnerável da população brasileira que tem sofrido com a crise. O salário mínimo, que até então nós tínhamos uma legislação que garantia o aumento real, o salário mínimo hoje não alcança nem um reajuste para a recomposição da inflação. Dei o exemplo do FIES, mas dou outros exemplos da falta de ação, por exemplo, da falta de ação do meio ambiente na fiscalização do desmatamento da Amazônia, enfim. Então, eu creio que não é hora de nem o Parlamento, nem a Procuradoria, nem a magistratura falar em aumento ou sequer em reajuste salarial. Acho que é a parcela de contribuição que nós precisamos dar até que o nosso país supere essa que é uma das mais graves crises econômicas. E, aliás, uma crise econômica que também se transformou numa crise social e uma crise institucional profunda, ao tempo de tirarem o mandato de uma presidente da República. Então, deixo registrado aqui, falei a eles que, em vindo o projeto à votação, eu não votarei a favor dessa matéria. Mas, senhor presidente, eu também quero registrar que algumas ações, e eu desde ontem venho falando, senhora senadora governadora Fátima, desde ontem é que eu venho falando a respeito disso, a respeito dessas decisões que vêm sendo tomadas pelo futuro governo do Brasil, pelo futuro presidente. Decisões gravíssimas que colocam em risco, senador Randolph, a própria existência da Zona Franca de Manaus. E veja, o governador recém-eleito do meu estado, Wilson Lima, solicitou uma audiência com o presidente eleito e não foi atendido. E segundo eu li pela imprensa, o governador eleito do estado do Amazonas estaria vindo, o estado deve estar em Brasília hoje,
para ter uma conversa com o filho do presidente eleito, o filho, para ver se o filho do presidente eleito o convence a recebê-lo em audiência para falar do estado do Amazonas, senadora Fátima, para falar do estado do Amazonas, porque as medidas, sobretudo no âmbito da economia, divulgadas por Paulo Guedes, são medidas que, se postas em práticas, elas acabarão com a Zona Franca de Manaus. E o presidente tem que entender que não há nenhum estado brasileiro que tenha uma maior interlocução e dependência do governo federal do que o estado do Amazonas. A nossa economia, que se baseia quase que majoritariamente na Zona Franca de Manaus, ela depende, portanto, do governo federal. Então, tenho falado isso, mas não consegui ontem avançar para as outras áreas, como a questão, senhora presidente, da política externa. Veja, o senador, licenciado, chanceler, ministro das Relações Exteriores, que tinha uma viagem, salvo engano, senadora Fátima, ao Egito marcada, a viagem foi frustrada. Por quê? Porque ele foi comunicado que não haveria possibilidade de ser recebido. E por que isso aconteceu? Não há dúvida que isso decorre da manifestação do presidente eleito do Brasil. E o que ele disse? Que vai transferir a embaixada do Brasil de Israel, de Tel Aviv, em Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém. Veja, isso é muito grave, senadora, porque isso é uma desobediência às normas internacionais das Nações Unidas, que considera a cidade de Jerusalém como um território neutro. Portanto, não faz parte do território de Israel, que é um país estabelecido, um país delimitado. E um país que nós temos muito respeito agora. Da mesma forma como os israelenses têm direito a ter a sua própria nação, no nosso entendimento, os palestinos têm que ter também. Então, quando um presidente eleito faz um pronunciamento como esse, ele compra briga com todos os países do Oriente Médio, com todos os países muçulmanos, todos, absolutamente todos, aliás, com os quais o Brasil mantém uma relação comercial significativa, mas não foi só os países do Oriente Médio que ele atacou, não. O que ele falou sobre Cuba, dizendo por que ter relação com Cuba? Ora, por que ter relação com Cuba? Cuba, senadora Fátima, é reconhecida mundialmente como um dos países mais avançados na questão de saúde. E os laços que o Brasil tem com Cuba na área da saúde não se resumem aos milhares de médicos cubanos que aceitaram vir ao Brasil, onde médicos brasileiros não querem ir. Lá nas áreas ribeirinhas do meu Amazonas, lá nas comunidades indígenas. Mas não são só essas as relações do Brasil com Cuba, não. Na área da produção de medicamentos, existem muitas parcerias entre o Brasil e Cuba, e ele desdenha. Aliás, começou atacando a Argentina, dizendo que não é prioridade o Mercosul. Veja, também os países com os quais o Brasil detém um elevado índice de superávit comercial. É lamentável que ele tenha adotado posturas como essa, senhora presidente, de desdenhar países que têm sido tão importante na diversificação das relações, não só políticas, culturais, mas, sobretudo, das relações econômicas com o Brasil. Também atuou contra a China, quando começou a se relacionar com Taiwan, e o mundo inteiro sabe qual é o relacionamento entre Taiwan e China. Taiwan, território chinês, e que quem está lá insiste em dizer que é independente. Então, esses problemas precisam ser tratados e precisam ser resolvidos. Eu até assisti uma entrevista dele, onde ele diz o seguinte, falando sobre a recusa do recebimento, o cancelamento da visita do ministro de Relações Exteriores do Brasil, dizendo que era um absurdo um país tomar qualquer decisão em cima de um pronunciamento. Ora, é um pronunciamento de um presidente da República que acaba de ser eleito, de alguém que acaba de ser eleito presidente da República. Mas, senadora, não é só isso, não. Vamos pegar as outras, a conformação dos ministérios.
Ainda há uma dúvida se meio ambiente se juntará com o Ministério da Agricultura. Olha só que absurdo. O meio ambiente não dialoga só com a agricultura, o meio ambiente dialoga com todo o país, tem que ser um ministério, sim, único, que atue de forma transversal com todos os ministérios, sobretudo aqueles que tratam com a infraestrutura brasileira. A criação do superministério da economia, fazenda, planejamento e indústria e comércio. E aí, veja, uma das saídas seria que os empresários estão apresentando, porque eles são contrários, se vincular à fazenda e ao planejamento, eles sugerem o quê? Que haja um único ministério, senadora Fátima, com a junção, senadora, do Ministério de Indústria e Comércio com o Ministério do Trabalho. Veja bem, é a mesma coisa que colocar Raposa, senador, para cuidar do... O Ministério do Trabalho é um dos ministérios mais importantes, que dialoga, fala e atua na defesa da maioria do povo brasileiro, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. E está aqui a matéria de hoje do jornal Folha de São Paulo. Bolsonaro estuda extinção de Ministério do Trabalho. Não pode, eu espero que ele recue dessa posição, que ele recue, porque este é um ministério muito importante. Mas, senadora, antes de concluir a minha participação aqui da tribuna, eu quero também comentar a respeito do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública. E me refiro aqui ao juiz Sérgio Moro, que no dia de ontem concedeu, 5 dias após o seu aceite para ser ministro, concedeu uma entrevista coletiva. E o que ele disse na entrevista coletiva é algo assim inacreditável. Ele disse, senadora Fátima, que ele não está trocando a magistratura pela política, porque o cargo de ministério não é uma função política. Opa! Uma função de livre nomeação do presidente da República não é uma função política? É claro que é. Sempre foi. Sempre foi. Ele tem que, no mínimo, assumir que trocou, sim, a magistratura pela política, porque isso não é um cargo técnico. Um cargo técnico é um cargo de quem faz um concurso, como, por exemplo, os consultores. Os consultores do Senado Federal, esses sim, são concursados e respondem a um cargo técnico. Agora, quem larga a magistratura para aceitar um convite de ser ministro, esse sim está aceitando entrar para a política, e entrou efetivamente para a política, aliás, contradizendo a si próprio, que dizia e que deu várias entrevistas dizendo e afirmando que não tinha nenhum interesse em entrar para a política. Mas veja, essa não foi a única pérola dita por ele na entrevista coletiva de ontem, não. Teve uma outra, quando perguntado sobre o deputado Onyx Lorenzoni, que já é ministro extraordinário, esse sim já é ministro nomeado, Onyx Lorenzoni, que constou de uma delação premiada da JBS, que teria recebido dinheiro de Caixa 2. E ele, deputado Onyx Lorenzoni, confirmou que recebeu dinheiro de Caixa 2, confirmou. Aí, perguntado sobre isso pela imprensa, como ele se sentia ao lado deste ministro importante do futuro governo de Bolsonaro, o que ele respondeu, senhores senadores? Não, que ele admirava muito este deputado, porque ele confirmou que recebeu os recursos ilegais, que, segundo a análise do próprio Sérgio Moro, Caixa 2 é crime, não nossa análise, mas a análise dele, e quem cometeu esse tipo de crime tem que pagar, tem que se transformar em ficha suja. É dele, essa análise não é minha, e agora ele diz que admira muito, porque ele reconheceu o erro, Onyx Lorenzoni, e pediu desculpas. Que tal, senadora Fátima? Pediu desculpas. Pediu desculpas. Aliás, o Ministério Público pediu o arquivamento do processo. Baseado em quê, senadora Fátima? Que não havia provas. Ora, réu confesso. E aí vem o Ministério Público pedir o arquivamento porque não havia prova. Réu confesso, repito. Réu confesso. Então, ainda dizem que não há 2 pesos e 2 medidas. Ainda o juiz Sérgio Moro disse que não tem nada a ver o fato dele ter sido o julgador do presidente Lula, que condenou o presidente Lula sem provas,
Na entrevista coletiva ele disse com provas, não é verdade, não há uma única prova, partiram de suposições, não há fato determinado, e eu repito 1000 vezes, quem diz isso é o presidente da Associação dos Magistrados do meu estado, que diz e escreve sobre isso, não há um fato determinado, condenou eles que não tem nada a ver. É claro que tem, senadora Fátima. Então, eu lamento muito esse momento que nós estamos vivendo. Eu faço essas observações a título de registro para que a gente comece a cobrar também mais coerência das pessoas. Mais coerência. E o que precisa da parte do juiz, ministro, porque ele está as duas coisas, agora ele está juiz e está ministro, porque ele não largou a magistratura ainda, é que ele seja coerente com aquilo que ele disse a sua vida inteira. E não atue com os 2 pesos e 2 medidas, porque a máscara um dia cai. Senhora senadora Fátima, muito obrigada.